Olá, eu sou Cíntia e é uma alegria ter você, querida mulher, nessa hora, tirando esse tempinho para poder aprendermos um pouco mais sobre como sermos uma mulher que de fato agrada ao Senhor. Nós queremos inicialmente deixar um abraço muito saudoso, muito caloroso para você que já tem nos acompanhado no decorrer de alguns dias, né? Algumas quartas-feiras, há tempos atrás, iniciamos estudos, uma série de estudos bíblicos, lá baseado no ensino de Paulo a Tito, capítulo 2, dos versos de 3 a 5. E você que está chegando agora, ainda pode ficar tranquila, porque você pode acompanhar cada um desses estudos, não é? Através da nossa playlist que está lá no nosso canal do YouTube. Você poderá, assim, aprender se você está chegando agora. Mas na semana passada nós iniciamos uma nova série de estudos bíblicos para trazer edificação para todas as mulheres nas nossas tardes de quarta-feira. A nossa nova série de estudos chama-se Mulheres da Bíblia e da Reforma, aprendendo a glorificar a Cristo através da vida de mulheres de Deus. O nosso desejo, enquanto aprendemos, enquanto falamos, é que você, querida mulher, também deseje viver para a glória de Deus. E você também não simplesmente passe os seus dias meio que sem sentido, mas procurando ser, nesse tempo da história que Deus nos permite, uma mulher de Deus que de fato faz diferença no seu dia a dia, né? A semana passada, então, nós aprendemos sobre Eva, a mãe de todos os seres humanos. E também aprendemos sobre Idelete, foi a mulher da Reforma que nós estudamos. Idelete era a esposa de João Calvino, se não o maior de todos os reformadores na vida da história e da Reforma protestante, né? E hoje, sobre quem será que nós vamos aprender? Você está curiosa? Aguarde um pouquinho aí, que logo, logo você vai aprender sobre uma magnífica mulher também dos tempos da Reforma. A Reforma Protestante, se você nunca ouviu falar sobre esse assunto, aconteceu há mais de 500 anos atrás. E no decorrer desses anos, ou durante aquele período, juntamente com os grandes reformadores, nós estamos estudando sobre a importância que aquelas mulheres tiveram auxiliando aqueles reformadores naquele tempo tão necessário que foi o tempo da Reforma Protestante. Pois bem, mas antes de iniciar o nosso estudo hoje, eu gostaria de fazer uma oração. Convidar você para que aí mesmo na sua casa, onde você estiver, possa curvar a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos nessa hora nos colocar como mulheres diante da Tua pessoa para suplicar a Tua graça, a Tua bondade, para te agradecer pela vida, te agradecer pela família, te agradecer pela saúde, te agradecer, Senhor, porque a Tua misericórdia tem sido a causa de não sermos consumidos. E nessa hora, de forma muito especial, nós queremos suplicar que é através do Teu Espírito Santo, Senhor, fale ao nosso coração e que o Senhor nos incomode para que nós sejamos mulheres, Senhor, que glorifique o Teu nome. Nos ajuda, Pai, porque com a Tua presença nós poderemos ser mulheres melhores. Ajuda-nos a reconhecer as nossas falhas, onde nós estamos errando, e amolda o nosso caráter de acordo com as verdades do Senhor. Fala ao nosso coração através desse estudo nessa hora e abençoa cada mulher que nos acompanha lá da sua casa. Recebe a nossa gratidão em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, dando continuidade ao nosso novo bloco, né, da nossa programação, onde aprenderemos de maneira sucinta, né, o que nós vamos falar é muito pouco ainda diante de tantas coisas que essas mulheres fizeram no seu tempo, no tempo da Reforma, mas queremos colocar de forma objetiva sobre a vida e a obra dessas mulheres queridas que apoiaram a igreja, o seu esposo, no decurso dos séculos, que são exatamente as mulheres da Reforma, as esposas de grandes reformadores. Nós muitas vezes ouvimos falar muito sobre eles, né? Mas pouco temos aprendido ou ouvido falar sobre elas. O que elas fizeram? Qual foi a sua contribuição
né, naquela época? Será que elas ficaram reclamando? Será que elas ficaram ausentes? É isso que nós vamos, num pequeno curto, mostrar aqui para que você também se inspire e deseje ser uma mulher de Deus, uma auxiliadora nesse tempo, nosso tempo presente, para que nós possamos fazer não apenas parte da história, mas também glorificar a Deus nessa história. Então, toda quarta-feira nós vamos ter um pequeno vislumbre sobre aquelas mulheres que de fato auxiliaram os seus maridos e as suas igrejas na época da Reforma Protestante. Como falei anteriormente, a semana passada você aprendeu um pouco mais sobre Idelete. Idelete foi a esposa de João Calvino. E hoje nós queremos falar sobre uma mulher cujo nome é Philippine Delans. Já ouviu falar sobre ela? Ficou um pouquinho curiosa? Desde já, eu já vou aqui me reportar e pedir desculpas. Esses nomes, a maioria deles é francês, eu não sei falar essa língua. Então, se na pronúncia você que entende observar que tem alguma questão aí que está um pouquinho desentoada, não fique atentando só a isso. Vamos prestar atenção na essência do que de fato foram essas mulheres. Philippine Delans, quem foi ela? O sexo feminino também forneceu a sua cota de mártires para a nossa fé, porque ela foi considerada uma mártir lá em Huguenote, né? Uma verdadeira mártir da Igreja Reformada. Ela nasceu em Gangofne, na França, e ainda jovem se casou com um nobre homem chamado von Gramberon. Ela o acompanhou até Paris e veio a congregar-se, sim, na Igreja Reformada, da qual seu esposo era presbítero. Só que ela ficou viúva com apenas 23 anos, bem novinha, não é? No dia 4 de setembro de 1557, juntamente com centenas de franceses, Philippine participava da ceia do Senhor com muita alegria. Quando pretendiam voltar para casa, após ter passado esse momento, uma multidão tentava arrombar as portas de onde eles estavam, porque o povo, inflamado pelo fanatismo, acreditavam que aqueles huguenotes haviam sido a causa da derrota do exército francês. Muitos homens, então, decidiram lutar e enfrentar a multidão naquela hora. Alguns até conseguiram escapar, mas muitas outras pessoas, incluindo Philippine, permaneceram para trás, sendo levadas presas, quando o dia assim amanheceu. Philippine permaneceu em uma horrível prisão por um ano inteiro. Sabe por que ela permaneceu na prisão? Por conta da sua fé. O seu testemunho pelas verdades cristãs foi tão firme que eles a colocaram em uma prisão ainda mais isolada, sendo sentenciada a um confinamento solitário. Se você está achando ruim o confinamento que nós estamos precisando fazer nessa época de pandemia, vamos abrir aqui um parênteses, imagina Philippine, né? Você está em casa, mas você tem todo o seu conforto, tem os seus familiares, ninguém está buscando lhe matar por conta da sua fé. Essa foi a única causa pela qual Philippine foi presa. E ela recebia ali na prisão várias visitas de alguns homens que instigavam para que ela de fato não confessasse a Jesus Cristo como seu Senhor, mas em nenhum momento ela o negou. Será que você tem uma fé tão firme a ponto de entregar a sua própria vida e, se necessário for, morrer por conta da fé cristã? Philippine foi uma dessas mulheres que nos ensina a viver assim. Mas enquanto isso, Calvino, grande reformador de Genebra, encorajava os príncipes protestantes da Alemanha a usar a sua influência junto ao príncipe francês, a fim de que esses prisioneiros pudessem ser poupados a sua vida, né? Inclusive Philippine. Mas, infelizmente, o pior veio acontecer. Philippine foi trazida perante os seus juízes para julgamento. A prova a que foi submetida foi bastante severa, mas as suas respostas foram todas baseadas nas Escrituras. Assim como seu Salvador, em suas tentações, ela pôde responder a cada pergunta que eles lhe faziam com a palavra de Deus.
E as perguntas e a condenação, ela não estava presa porque ela cometeu algum crime ou porque ela praticou algo que de fato a colocasse ali. A única questão aqui, ela foi presa por conta da sua fé, porque ela não negou a sua fé. Enquanto eles interrogavam, pretendendo que ela negasse a fé e assim ela seria solta, ela, cada vez que lhe faziam perguntas sobre a fé, ela continuava firme e em nenhum momento ela negou a pessoa bendita de Jesus Cristo. Em 27 de setembro de 1558, então, Filipine foi sentenciada à morte, juntamente com um homem idoso chamado Clivet e um jovem chamado Gravel. Os três foram severamente torturados, muito torturados, e após a tortura foram lançados na capela da corte judicial. Ali esperavam pela libertação desta prisão terrena, a fim de que pudessem ir para a liberdade do céu. Você percebeu? Não era uma liberdade de que de fato iriam viver, mas era que estariam sendo promovidos para a pátria celestial, porque não foram e não negaram o nome de Jesus Cristo. Nem esses dois homens e nem essa mulher aguerrida e firme na fé, que de fato morreu por amor a Cristo Jesus. Na Praça Malbert, todos foram queimados através da estaca, ou na estaca, conforme eles falavam. Os dois homens foram queimados vivos. Você já imaginou essa cena? Filipine, após terem queimado a sua face e os seus pés com tochas, ela foi estrangulada e então seu corpo também foi totalmente queimado. O sangue dos mártires é uma semente da igreja. A morte de Filipine não foi em vão, trouxe muitos frutos importantes. Assim como a morte de Estevão foi uma preparação para a conversão de Paulo, assim também o bravo testemunho desses mártires contribuíram para o avanço do protestantismo. Vejam que história magnífica, vejam que mulher que serve de exemplo, minhas queridas, para todas nós. Será que você, por muito menos, não tem negado a sua fé? Será que você, de fato, confessaria a Jesus Cristo a tal ponto que você não estivesse se importando se de fato fosse viver ou morrer por amor a Jesus Cristo? Veja que Filipine foi uma mulher da reforma que perdeu a sua vida, mas não deixou de confessar que de fato Jesus Cristo era o seu Senhor, assim como eu espero que seja o seu Senhor também. Pois bem, e hoje, agora que nós já lemos aqui sobre a vida de Filipine, já aprendemos com essa aguerrida mulher, nós vamos aprender sobre mais mulheres da Bíblia, né? Já vimos mulher da Reforma e agora mulheres da Bíblia. E qual vai ser a mulher da Bíblia que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar hoje sobre, na verdade, duas mulheres que aparecem nos textos bíblicos e eram duas irmãs cujas mulheres vão nos ensinar e trazer lições preciosíssimas. Nós vamos estudar hoje sobre Marta e Maria. M ao quadrado, né? Marta e Maria. As duas mulheres que vão nos trazer lições importantíssimas. Nós temos 3 histórias, pelo menos na Bíblia, que envolvem essas duas queridas servas do Senhor. Mas eu gostaria que, primeiramente, nós pudéssemos abrir a palavra de Deus aí no livro de Lucas, acompanhe aí da sua casa, Lucas capítulo 10, dos versos 38 a 42. E nós vamos ver que nesse primeiro episódio que envolve as duas, teve aqui um pequeno conflitozinho, não é? Isso é comum às vezes entre as mulheres, existia um pequeno conflitozinho, mas logo foi reparado pela pessoa de Jesus Cristo. Vamos lá, vamos ler a Bíblia então, Lucas capítulo 10, para você entender a história, dos versos 38 a 42. Nos diz assim as Escrituras: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, olha aqui as duas, e esta
quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus Marta e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha a ajudar-me. Acho que Marta foi um pouco audaciosa aqui, não foi? Respondeu-lhe então o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Observe, minhas queridas, que texto magnífico. Como a gente pode observar aqui através da vida de Marta e de Maria, aquilo que Jesus de fato já queria nos ensinar. Elas eram duas irmãs. Aqui o texto diz que elas moravam em Betânia, era um pequeno povoado, que fica mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém. Aparentemente o texto bíblico não relata assim, não fala sobre os pais deles, não é? Parece-me que Marta dá-se a entender que era a irmã mais velha, pela própria descrição do texto, né? Aparece primeiramente o nome dela, e comumente era tratado assim naquela época. E Marta era aquela anfitriã, né? Aquela anfitriã dedicada, ela era uma serva dedicada. Não tem como a gente negar essa dedicação dela aqui, né? E Maria também era uma mulher que amava a Deus, mas Maria era uma adoradora que priorizava aquietar-se ali aos pés do Senhor. Ela tinha aquela visão de que as outras coisas ela poderia fazer depois, mas aquilo ali ela já precisava então correr e fazer. Então Maria, o seu primeiro amor de fato era Deus, e todas as outras coisas estavam submissas a esta alta prioridade, não é? De amar e buscar as coisas de Deus sempre em primeiro lugar. Você é esse tipo de mulher que busca as coisas de Deus sempre em primeiro lugar? Será que de fato as prioridades da sua vida estão nos lugares certinhos ou no devido lugar, conforme o Senhor de fato deseja? E Marta? Marta era uma anfitriã consciente, sensível, detalhista, delicada, também, certamente, uma serva do Senhor que muito a amava, né? Então a gente observa que aqui nessa narrativa houve um pequeno conflitozinho. Por que eu falo um pequeno conflitozinho? Porque Marta quis até, parece-me que dar uma ordem aqui para o Senhor, tipo assim, ô Senhor, olha aí, ó, Maria, essa folgada aí, essa preguiçosa está aí, eu estou aqui correndo, tentando organizar tudo, o café, o chá, o almoço, a janta, e Maria está ali, quietinha, né? Maria, nos textos que a gente vai ler e que a gente observa nas Escrituras, ela não era muito de falar, ela tinha um espírito mais contemplativo, mas ela ficava ali quedada aos pés de Jesus para não perder nada daquilo que ela julgava que de fato era o mais importante. E aí a gente observa que tanto Marta como Maria amavam sim a Jesus, e Jesus tinha um profundo afeto por eles. Interessante que o texto diz que Jesus, sempre que passava por ali, se hospedava na casa deles, né? Jesus de fato amava essa família. Eu não tenho dúvidas de que eles hospedavam Jesus de uma forma maravilhosa, de uma forma magnífica. Aqui ainda sobre Marta, não é falado se ela era, aparentemente ela era solteira, né? Como eu já falei, possivelmente a irmã mais velha, ou até mesmo alguns estudiosos colocam que ela poderia inclusive ser viúva, mas são especulações que o relato e o texto bíblico de fato não nos traz. Pois bem, esse então é o primeiro relato que aparece aqui, a história de Marta e Maria, com esse leve conflito que nós vamos, no decorrer aqui dos outros textos, voltar até ele e tratar um pouquinho mais. A segunda história que aparece
uma narrativa sobre Marta e Maria, e está no livro de João, capítulo 11. Eu não vou ler o texto inteiro, né, mas você pode abrir aí, João, capítulo 11. Eu vou ler apenas alguns versículos para que a gente tire algumas peculiaridades do texto. Jesus vai até a Betânia e lá Lázaro, o irmão das duas, morreu. Aqui relata uma história bem triste, né? Uma história de morte, uma história de perda, principalmente porque era o único irmão, o homem da casa. Mas eu gostaria que você depois lesse com calma todo o capítulo, e eu vou aqui e ler alguns específicos. João, capítulo 11, dos versos, eu vou ler o verso 1 e o 2, e depois vou pontuar os que eu vou ler, tá bom? Preste atenção. Estava enfermo Lázaro. Lázaro de quem? Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Observe aqui o detalhe já de uma ação de Maria em relação a Jesus, e que João aqui já nos traz essa peculiaridade aqui. Ou seja, ela já era a mesma Maria que há algum tempo atrás aqui ungiu o Senhor Jesus com o que ela tinha de mais precioso, né? Agora eu gostaria de verificar aqui com vocês mais o verso 21, ainda desse texto, quando a narrativa conta que de fato o seu irmão morreu, né? Que Jesus passou 4 dias até chegar lá, não foi na hora, quando ele morreu, Jesus não estava ali em Betânia, né? E a gente sabe que perder alguém querido não é algo fácil, é algo doloroso, é algo que deixa o nosso coração pequeno, né? Esse tempo que a gente está vivenciando de pandemia, do coronavírus, quando a gente ouve, ainda que não seja alguém de perto, falar que alguém faleceu, que alguém morreu, já traz uma tristeza profunda no nosso coração. Então você pode imaginar, talvez você já tenha passado por essa experiência, ou talvez não, mas aquelas duas irmãs estavam muito tristes. Por quê? Porque o seu único irmão havia morrido. Só que eu gostaria de enfatizar aqui para vocês a profissão de fé que Marta fez. Marta professou a sua fé 3 vezes, enquanto nesta narrativa, Maria, ficou ali quieta, parece-me que ficou um pouco travada com essa notícia. Aqui, a ênfase, o destaque que nós vamos dar é para Marta. Observe aí na palavra do Senhor, no verso 21, 22 e 27. Verso 21, do mesmo capítulo de João, né? João capítulo 11, verso 21 diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus, depois que Jesus chegou, né? Depois de 4 dias já, quando ele apareceu, Marta disse a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E no verso 22 ela segue dizendo: Mas eu também sei que mesmo agora, ou seja, mesmo agora diante de morto, né? Tudo quanto pedires a Deus, o nosso Deus te concederá. Tu concederá. E no verso 27, ela segue aumentando essa profissão de fé, essa crença que ela tinha na pessoa de Jesus Cristo, quando ela diz assim, Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia de fato vir ao mundo. E no verso 44, nos diz a narrativa do texto: saiu aquele que estivera morto, ou seja, Lázaro, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desate-o e deixai-o ir. Observe aqui que a profissão de fé de Marta, ela cria sim em Jesus, ela vai aumentando, né? Vai dando ênfase, olha Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí depois ela diz, mas mesmo ele tendo morrido, eu sei que tu podes todas as coisas, ou seja, o Senhor pode ressuscitar. No verso 27 ela diz, eu creio sim que tu és o Cristo, o Filho que devia vir ao mundo, o nosso Salvador. E Jesus, né, na narrativa, quando você lê com calma aí na sua casa, você vai ver que Jesus ressuscitou
a Lázaro, né? Jesus chorou, inclusive, antes dessa ressurreição, porque Jesus amava muito aquela família, Marta, Maria e Lázaro. Nesse episódio, Marta, observem que ela não aparece ali como uma revoltada, e olha que eu estou falando de uma situação muito delicada, que é uma situação de morte, é uma situação de perda, né? Mas ela aparece como uma mulher de fé. E nesse sentido, nós podemos até dizer que ela aparece com uma fé até maior do que a própria Maria, porque ela teve, inclusive, mesmo diante da perda, iniciativa, proatividade, buscou e soube expressar. É certo que Maria também estava sentindo, mas pelo jeito mais quietinha dela ser, né? Falava menos, era mais contemplativa. Marta pôde assim expressar de forma clara, segundo a narrativa do texto, que ela cria que mesmo com seu irmão morto, se Jesus quisesse, ele poderia ressuscitar. Que mulher de tamanha fé, não é verdade? Que fé gigantesca essa aqui de Marta. O seu espírito, o espírito aguerrido de Marta, a sua dedicação ao trabalho, a fez sim enfrentar a morte e buscar a Deus. Enquanto que o perfil mais contemplativo de Maria a deixou parada, estagnada diante de uma estratégia, diante da tragédia. Ela não teve nenhum tipo de estratégia, ela ficou mais ali quietinha, né? Precisando sim, inclusive, do apoio da própria Marta. Marta, por que eu estou falando isso aqui? Porque muitas vezes nós mulheres condenamos Marta já de cara, não é isso? Nós precisamos defender Marta aqui, olha aqui o texto. Marta era uma mulher, sim, trabalhadora, uma mulher proativa, uma mulher crente, uma mulher cristã. Ela não era uma mulher revoltada contra Deus, mas ela era uma mulher de fé e era uma mulher, inclusive, de grandes convicções teológicas, conforme nós observamos aqui gradativamente, ela professando a sua fé à pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, minha querida, observe que nós não estamos aqui falando de uma mulher... como é que eu posso dizer? Uma mulher que não tinha ao Senhor. As duas, Marta e Maria, elas criam, elas são mulheres que servem de exemplo para nós. E elas são mulheres que a gente pode observar o que cada um tinha de bom dentro dos seus relatos bíblicos e poder assim extrair essas lições preciosas. E você, inclusive, observar com quem que você se parece mais, com quem você precisa deixar um pouco, né? Está tão parecida com Marta, ou está muito parecida com Maria, e chegarmos a um consenso bíblico de que, de fato, nós podemos nos espelhar nas duas e sermos mulheres de Deus. Nós não estamos aqui falando de uma mulher que não amava ao Senhor e outra que amava. Pelo contrário, as duas amavam, sim, e criam no Senhor Jesus. E aí você já pode observar que nós não estamos falando do nível péssimo para um nível bom, mas nós estamos falando do nível bom para a excelência. E assim a gente vai poder, então, crescer na pessoa bendita de Jesus Cristo. Pois bem, ainda tem um outro episódio que eu gostaria que você abrisse aí a palavra do Senhor, ainda no livro de João, um capítulo depois, ó. Aqui, o primeiro texto que fala sobre Marta e Maria é quando tem esse conflito ali, que lá em Lucas, né, que a gente já leu, quando Marta diz, ô Senhor, olha para a folgada da Maria aí, pede para ela vir me ajudar, eu estou aqui fazendo as coisas sozinha, né? E muitas vezes nós mulheres ficamos até com raiva de Maria, porque parece que Maria não fazia nada, né? Agora eu li um segundo texto que fala sobre a morte do irmão dessas duas mulheres. E a gente observa e defendemos Marta aqui, não é? Porque ela aparece com atitudes que também glorificam ao Senhor e que mostra a sua fé, a sua profissão de fé de forma bem gradativa. O próximo, a narrativa que fala sobre as duas, está em João capítulo 12. Que é sobre a história em que Maria, chama Maria em Betânia, né, que era o lugar onde o povoado onde ela morava, teve uma atitude muito nobre. Esse é o último relato que eu quero citar das duas irmãs. Jesus ungido, então, por Maria. Acompanha aí. Esse aqui nós vamos ler porque é pouquinho, né? É um texto que vai dar para a gente ler. João capítulo 12, dos versos de 1 ao verso 8. Nos diz assim a palavra de Deus. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Imagina quem estava servindo?
Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam ali com ela à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Cuidado com essas afirmações. Isso disse ele não porque tivesse cuidado de fato dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres, Judas, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me entendes. Olha que ação, olha que serviço prestado ao Senhor de forma espetacular, de forma maravilhosa. Temos aqui nesse texto, observa que de fato algumas ações perseguem, né? É bem assim, eu e você, mulher, não é? A gente já carrega uma forma de ser que muitas vezes de forma automática a gente já pratica aquelas coisas. Observe que no início ali, parece-me que tinha uma ceia, não é? Entre os mais achegados, os discípulos estavam por ali, Jesus estava novamente naquela casa, e a ceia tinha uma mulher servindo, certamente uma auxiliadora fiel da SAF. Como era o nome dela? Marta. Marta servia a ceia para os convidados. Uma anfitriã maravilhosa, meticulosa, observava tudo o que precisava, não é? E estava ali servindo. Mas aqui surge uma ação magnífica de Maria, uma atitude surpreendente, inesperada para com a pessoa bendita de Jesus Cristo. O que foi que Maria fez? Maria ungiu o Senhor Jesus com uma libra de nardo puro. É o equivalente a mais ou menos 350 gramas, para você ter uma ideia aí desse presente, desse perfume, não é? Talvez, inclusive, alguns estudiosos falam que era possivelmente algo que ela tinha herdado da família, essa libra de nardo puro. Por quê? Porque era muito caro. Maria não deu qualquer coisa para o Senhor Jesus. Era o que ela tinha de mais precioso. Custava em torno de 300 denários. Sabe o que significa 300 denários? Era o equivalente a quase um ano inteiro de trabalho. A gente não sabe se foi herdado ou se foi ela que trabalhou e juntou o dinheiro e comprou. Independente de qual das duas circunstâncias foi, o que nós queremos destacar aqui é que ela ofereceu o seu melhor para Jesus. Minha querida mulher, o que é que você tem oferecido para Jesus? O resto do seu tempo? Quando você vai doar alguma coisa que de fato você acha que glorifica ao Pai, você dá o que você tem de melhor, de mais precioso, a primazia da sua vida, ou você dá aquilo que nem serve mais para você? Judas aí então a censurou, inclusive, porque era algo tão caro, era algo tão precioso, tão valioso, o que ela de fato tinha de mais importante e de melhor, que ele logo repreendeu, mas ele não repreendeu, né? Dizendo assim, por que não vai dar isso aí aos pobres? Ele não estava, na verdade, preocupado com os pobres, ele estava preocupado porque ele passava a mão, muitas vezes, naquele valor, não é? Contudo, Jesus elogiou e ordenou, inclusive dizendo, olha, por onde vocês falarem, sobre onde for pregado o Evangelho, fala dessa ação que essa serva do Senhor teve para comigo. Que coisa maravilhosa, que espetáculo, que ação inesperada. Eu fico imaginando tanto que o Senhor ficou contente com aquela ação. Como ele deve ter ficado feliz com aquela ação de Maria. Primeiro porque o Senhor vê o que o homem não vê, né? E o Senhor percebeu que ela estava com seu coração agradecido. Possivelmente Maria, quem sabe, tivesse já ouvido falar sobre uma outra mulher
né? Uma mulher também que tinha ungido o Senhor Jesus com perfume, que depois que foi perdoada, ela assim pôde expressar essa gratidão. E Maria aqui, de uma forma inesperada, porque com certeza Marta nem estava sabendo disso aqui, não é? Ela planejou, ela economizou, ela trabalhou, ou ela herdou, ainda que tenha sido herdada, ela poderia vender e comprar tantas outras coisas para ela, não é? Ou até mesmo para a sua casa, mas ela quis oferecer o melhor que ela tinha para o Senhor Jesus. Minha querida, o que é que você tem oferecido para o Senhor Jesus? Eu não estou perguntando para você se você tem o Senhor Jesus, porque a gratidão, possivelmente Maria, depois de ter visto o irmão dela sendo ressuscitado pelo próprio mestre, né, ela deve ter enchido o coração de alegria, observado tudo que ela tinha à sua volta, e ela quis agradecer ao Senhor por aquele ato maravilhoso para com a família dela, ter trazido o Lázaro de volta, né? Então, observe que nós precisamos analisar como é que anda a nossa vida com Deus. Às vezes, parece que nós falamos de Deus, mas nós não temos gratidão. Nós não temos... quando fazemos alguma coisa, damos um pedacinho da unha e já estamos parecendo o Cid da Era do Gelo, morto, cansado, não é? Porque achamos que fizemos algo que é grande. Maria surpreendeu o mestre de forma que ele disse, olha, onde for proclamado o evangelho, fala da ação dessa mulher, porque os pobres vocês sempre vão ter, mas a minha presença nem sempre. Maria escolheu a melhor parte. Não é verdade? Maria pôde aquedar-se, pôde oferecer o melhor para o Senhor. Imagine você receber a própria pessoa de Jesus na sua casa. E aí, quando a gente para pensar, mas meu Deus, né, eu ia parar tudo, eu ia me organizar com antecedência, eu não ia ficar lá lavando a louça, correndo, dando bronca em um e em outro, não. Maria surpreendeu a pessoa bendita de Jesus. Nos dias de hoje, eu e você também podemos ter atitudes maravilhosas que deixem o nosso Pai feliz e que glorifiquem ao Senhor. Não diretamente com o Senhor Jesus. Maria teve essa oportunidade. Mas o Senhor diz que se nós não amamos aqueles a quem vemos e não praticarmos as boas ações, a nossa fé é em vão. Nós não somos salvos porque praticamos boas obras, mas as boas obras é uma consequência de toda mulher que tem gratidão no coração, de fato, por aquilo que o Senhor Jesus fez. Pois bem, com Marta e com Maria, nós aprendemos algumas lições práticas que eu quero trazer agora em forma do nosso acróstico, não é? Com o nomezinho delas. E eu queria que você prestasse bem atenção, porque Marta e Maria, a única coisa que difere no nome, se você observar todas as letras, nós vamos ver que Mara, todas duas têm Mara, certo? O M, o A, o R e o A. O que vai diferir é uma letrinha só. A gente pode observar que aqui no meio do nome delas tem algo que faz diferença entre uma e outra. E eu queria lhe desafiar para que você pudesse assim pegar as duas atitudes nobres delas e pudesse ser uma mulher que glorifique ao Senhor. Pegar tanto a parte de uma como a parte da outra. Porque no nome Mara, as letras que as duas têm, elas duas tinham ações bem parecidas. E nós vamos tratar aqui no nosso acróstico. Observe. O nome das duas diferencia apenas pela letra T, o T de Marta e o I de Maria. Todas as demais letras são iguais, porque elas verdadeiramente também amavam ao Senhor. As demais letras são idênticas e assim como elas tinham alguns traços em comum, também tinha outros que a diferenciava. E toda mulher, eu e você, se quisermos de fato viver para a glória de Deus, nós precisamos colocar em prática esse acróstico baseado na vida dessas duas grandes mulheres de Deus. Observe, primeira letrinha, M. O que é que eu preciso ser, Cíntia? O que é que elas tinham e que eu posso também ter ou analisar, se não tiver, começar a ter? As duas eram meticulosa. M de meticulosa. Sabe o que é isso? Cuidadosa. É aquela mulher que age com minúcia, estando sempre focada em todos os aspectos e pormenores daquilo que de fato está fazendo, com o intuito de não cometer erros. As duas eram assim.
Uma em relação ao lar e aos afazeres, e a outra para com as coisas de Deus. Você é uma mulher meticulosa? Ou você é uma mulher, o contrário de meticulosa, não é? É uma mulher desleixada. Uma mulher meticulosa é uma mulher cuidadosa, é uma mulher que observa pormenores, tudo que vai sendo necessário para que, de fato, o que ela faça glorifique ao Senhor. Marta, se ela ia organizar ali a ceia, né? Você vê que no segundo episódio ela não ficou mais chamando a atenção de Maria, não. Eu acho que ela aprendeu a lição. Ela estava fazendo aquilo que era para ela fazer e Maria fazendo também a outra parte dela. Então, se eu e você queremos glorificar a Deus, nós precisamos ser mulheres meticulosas, ser mulheres cuidadosas. E cuidadosa em quê, Cíntia? Cuidadosa em tudo que nós vamos fazer. Marta, inicialmente, ela não foi tão cuidadosa, mas ela aprendeu a lição quando ela quis repreender Maria na frente das outras pessoas, né? E o Senhor amorosamente a ensinou, porque ele não falou, Marta, o que é isso? Não, ele falou assim, ó, Marta, Marta, olha que doce ouvir uma repreensão assim. Uma coisa anda muito inquietas, uma coisa só te basta, né? Maria escolheu a melhor parte. E Marta era uma anfitriã, uma hospitaleira dedicada. Ela estava sempre ali recebendo e com certeza observando todas as coisas para que tudo saísse da melhor forma possível. Então eu e você aprendemos com Marta e Maria que nós precisamos, se quisermos glorificar a Deus, ser uma mulher meticulosa, ser uma mulher cuidadosa. É assim que você tem vivido? Vamos lá para a segunda letrinha? Meticulosa, M, né? Do nome das duas. Agora, A. A de quê? A de antecedência. O que é que significa isso? Embora Marta se destaque mais com os serviços, ela se antecipou, inclusive indo até Jesus, né? Coisa que naquela época aguardava-se a pessoa chegar até lá, mas ela se antecedeu. Ela se planejava para cuidar do lar. Maria também, Maria se antecipou ao sepultamento de Cristo, derramando sobre ele o bálsamo. Imagina se fosse, vamos pensar que Maria comprou esse perfume, né? Imagina, todo mês ela recebia o salário dela e ela juntava e ela economizava, referido ali o salário do ano inteirinho, ou seja, com antecedência ela se preparou. Nós mulheres precisamos nos planejar. Nós precisamos, né, nos antecipar, não precipitar. Não é disso que nós estamos falando, porque peca quem é precipitado. Não, precipitação não é algo que vai nos fazer de nós, mulheres, verdadeiramente que glorifique ao Senhor. Mas anteceder, essa letrinha A é de muita importância. Se planejar, se organizar, verificar o que é que eu tenho, o que é que eu preciso, o que é que está faltando em tudo na nossa vida, não é? Em todas as áreas da nossa vida, se é em relação à sua vida profissional, se é em relação à sua casa, se você vai convidar alguém para tomar um cafezinho hoje, por exemplo, com você, você já pensou o que é que você vai fazer, qual vai ser o cardápio, quantas pessoas tem, qual a proporção do que você vai cozinhar, não é assim? Então, Marta e Maria, elas tinham essa iniciativa e elas conseguiram de fato fazer tudo isso. Você observa que Maria fez assim com o próprio mestre ungindo-o, né? Antes mesmo dele morrer, dando o melhor que ela tinha, se preparando para que ela pudesse glorificar a Deus com antecedência. Ali foi um ato em si, mas ela se planejou, ela se organizou. Minha querida mulher, eu e você precisamos ter atos de bondade, atos de antecedência, de preparação, não é? Para que de fato nós possamos glorificar a Deus. As coisas, quando elas são devidamente antecipadas, planejadas, organizadas, a probabilidade de dar certo é muito maior do que quando você deixa a vida me levar e não se organiza e não se planeja em nenhum aspecto da sua vida.
Observe quais são as áreas que você está precisando melhorar para que você possa, com antecedência, talvez seja um curso que você precisa fazer, talvez seja a forma de falar que você precisa pensar antes de falar, talvez seja em relação à sua família, em relação à organização do seu próprio lar, talvez seja em relação aos cuidados com os seus vizinhos, talvez seja em relação ao serviço do Senhor na casa do Senhor, não é verdade? Tem mulheres que nunca têm tempo para fazer nada na casa do Senhor. Por quê? Porque nunca sabem se organizar, se planejar e ter atitudes que demandem antecedência para que de fato aquilo redunde em glórias ao Senhor. Afinal de contas, todas nós temos as mesmas 24 horas. O que é que vai nos diferir? O nosso comprometimento com o Senhor. As prioridades da nossa vida é que vai fazer com que eu faça mais ou menos em relação a você. E não é o simples fato de fazer, porque aqui nós vamos ter algumas lições que Marta e Maria nos deixam em relação a fazer. Então, vejamos aqui, vamos recapitular o nosso acróstico. M de meticulosa, A de antecedência, R de reconhecimento. Ambas reconheciam a pessoa de Jesus, o valor de Cristo Jesus. Ambas eram gratas pela salvação e professavam sim a sua fé nele. Ambas eram seguidoras de Cristo. Nós não estamos falando aqui entre uma mulher que não era cristã e outra que era. Não, elas deixaram de lado todas as demais coisas para tornar-se fiéis seguidoras do Messias. Nós estamos falando aqui de duas mulheres que amavam ao Senhor, duas mulheres que eram cristãs verdadeiras, duas mulheres que serviam ao Senhor. Nós estamos falando aqui, é aquela história, né? Quando você já percebe que você está muito bem em uma área, você também não precisa se conformar com esse muito bem, você pode ainda passar para o nível da excelência. É assim que nós devemos viver, observar como anda a nossa vida, não ficar avaliando a vida dos outros. Eu gostaria que você pensasse em você e pudesse ter essa qualificação também, ou essa qualidade, reconhecimento de quê? De que tudo que temos vem do Senhor, tudo que somos é dele, o seu trabalho, a sua família, o seu dinheiro, a sua saúde, porque nada subsiste se não for pela misericórdia do Senhor Jesus. E agora, no meio do nosso acróstico, eu vou inserir as duas letrinhas, que é o que difere uma irmã da outra irmã. Aliás, já dizem que os dedos, são irmãozinhos, mas não são iguais, não é verdade? Nós temos o nosso parentesco familiar, temos muitas características, se você observar, em relação aos seus irmãos, mas nós vamos ter sempre algumas qualidades em relação ao outro que vai nos diferenciar. Uns são mais pacientes, outros são mais agitados, e assim também era com essas duas irmãs. E agora, nesse acróstico, eu gostaria de inserir exatamente duas características que nós precisamos, como mulher de Deus, ter, que é o que difere uma da outra, que é a letra T do nome Marta, não é? Que está bem no meio do seu nome, as duas. As duas estão, a letrinha que difere uma da outra está bem no meio. T de trabalhadora. Como é que você tem vivido nos seus dias? Marta era uma mulher trabalhadora, aliás, ela é reconhecida por isso, não é? Ela trabalhava bastante, ela era muito dedicada nos serviços da casa, de forma bem específica. E isso não era errado e nem é errado. Jesus não condenou pelo trabalho que ela estava fazendo. Ele falou que Maria tinha escolhido a melhor parte, mas que aquele trabalho de Marta também glorificava a ele. Apenas um episódio ela não soube escolher a melhor parte, que foi quando Jesus estava ali e Maria aquedou-se, né, aos pés dele. Contudo, quando seu irmão Lázaro morreu, foi ela quem teve o quê? A iniciativa primeiro de ir, e inclusive professou a sua fé, conforme eu já falei aqui, enquanto que Maria ficou lá travada. Maria ficou quieta lá, contemplativa. Só depois que ela pôde se expressar, seguindo inclusive o próprio exemplo de Marta. Então, Marta é uma mulher trabalhadora. E esse trabalho, quando ele é feito também da forma que Deus deseja, ele glorifica ao Senhor. Então, eu e você podemos pegar essa parte de Marta e também aprendemos a glorificar o Senhor. É a única letra que difere, é a letrinha T, do nome Marta para o nome de Maria. E Maria, então, qual é a letra aí que vai diferir? Já vimos aqui, então, vou recapitular.
as letras que são iguais das duas. M de meticulosa, que é o que eu e você precisamos ser, ou seja, cuidadosa, não é? É A de antecedência, precisamos nos planejar, nos antecipar, se nós queremos ser mulheres bem-sucedidas e não ser desorganizadas e fazer as coisas de qualquer jeito. Aí vemos aqui o T de Marta, que era uma mulher trabalhadora. E agora nós vamos ver a letrinha I de Maria, que é o que difere, também está no meinho, na essência aqui, que é o quê? Maria era uma mulher interessada. Interessada em quê? De repente você diz, mas eu sou interessada também. Sou interessada em ganhar mais dinheiro, sou interessada em conseguir isso ou aquilo outro. Eu estou falando do interesse de valores eternos. Valor, inclusive quando eu falo interessada, eu me lembro da nossa igreja aqui de Canoas, né? Que no seu acróstico IPC é interessadas pela palavra de Deus. Com isso, nós queremos dizer que o nosso maior interesse é pela Escritura. O interesse da sua vida, minha querida. Eu não sei onde é que você está gastando sua energia e qual é o seu interesse de vida, mas Maria já nos traz aqui essa lição. O grande destaque que a Escritura dá a Maria é que ela escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? A melhor parte é estar aos pés do Senhor Jesus. Não há um melhor lugar do mundo para você estar do que aos pés do Salvador. E essa parte Maria compreendeu de forma muito clara. Eu tenho certeza que Maria não era jamais uma mulher preguiçosa. Ela não era uma mulher desorganizada. A gente já viu que ela planejou, ela se antecedeu, ela cuidou, ela guardou, ela deu o serviço dela ao próprio mestre com uma atitude nobre que nenhuma outra pessoa tinha pensado em fazer. Ela deu o seu melhor, ela ungiu o Senhor antes da morte. Então Maria escolheu de fato a melhor parte. O interesse dela estava nas palavras do Messias. Por isso quedou-se aos seus pés em humildade e adoração. O seu interesse maior era por Jesus Cristo. O interesse de Maria era por Jesus. Qual é o seu interesse? E aí por isso que levou a pagar aquilo que tinha de mais precioso e derramar sobre o próprio Jesus Cristo, que era o perfume quando o ungiu. Uma libra do precioso nardo puro. Embora censurada por Judas, ela era uma mulher totalmente interessada nas Escrituras e aquedar-se ou aquietar-se aos pés do Senhor Jesus. Tem mulher que tem ouvidos para tudo, menos para a palavra de Deus. Tem mulher que dá um sono profundo, né? Quem sofre de insônia, às vezes pega a Bíblia para ler, que já em um segundo parece que é um calmante ali, que já dorme. Ou a mente devaneia porque nem consegue se concentrar. Maria não, Maria é uma mulher que nos mostra que a melhor parte é assim, que é de fato buscar as coisas do Senhor, as coisas lá do alto. Por que eu falo isso? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Talvez você esteja gastando muito tempo, e talvez você seja até uma mulher interessada, mas não nas coisas do Senhor. Eu gostaria de conclamar você a analisar um pouco mais o seu coração, e te dizer que há um interesse maior e sublime na nossa vida, que é de fato buscar as coisas do Senhor, buscar as coisas lá do alto. Maria nos traz essa lição preciosa, e o meu desejo é que eu e você tenhamos esse interesse de uma forma acentuada e crescente sobre as coisas do Senhor. E a última letrinha então aqui do nosso acróstico, as duas mulheres, Marta e Maria, eram mulheres amorosas. Marta demonstrava o seu amor através do serviço. Essa era a forma que ela demonstrava amor. Sendo anfitriã, sendo inclusive uma irmã cuidadosa, sendo uma hospedeira amorosa, ela pensava em todas as coisas, ela abria o seu coração e a sua casa para receber as pessoas, tinha o dom da hospitalidade. Como é maravilhoso pessoas que têm esse dom da hospitalidade, né? Como a gente se sente bem quando vai na casa de alguém, que você observa que tudo foi planejado, foi feito com tanto amor, esboça aquele sorriso, não é verdade? Traz à mesa todos os pratos que foram feitos, recheados de amor. Se vai dormir, o quarto está assim, com aquele aroma amoroso no ar. Não adianta fazer as coisas por fazer. Mas Marta aqui, ela nos mostra que tinha de fato o amor em hospedar. Maria demonstrava o seu amor também. Mas como? De uma forma com humilde adoração rendida aos pés de Cristo. Não apenas
apenas ao quedar-se aos seus pés, no dia que escolheu a melhor parte, quanto também no dia em que derramou sobre ele o precioso bálsamo de nardo puro. Então você observa que amor tem ação, amor tem obra. Na vida das duas, elas demonstraram o amor ao Senhor Jesus, como? Através de quê? Através de ações, ação de gratidão por tudo aquilo que de fato ele já havia feito por elas. Vamos repetir então aqui para deixar bem arquivadinho o nosso acróstico? Então nós aprendemos com Marta e Maria. Lembre-se que no meio vai aparecer as duas letrinhas, que é o que difere uma da outra, que é o T e o I. Então nós vamos falar aqui sobre todas elas. M, que está no nome das duas, M de meticulosa. Eu e você precisamos ser cuidadosas. A de antecedência, se organizar, pensar, planejar, elaborar para dar o melhor para o Senhor. R de reconhecimento, as duas reconheciam que o Senhor é o Salvador da sua vida. Aí Marta tem o T de trabalhadora, eu e você precisamos também ser essa mulher assim. E Maria tinha o I de interessada, aquedava-se aos pés do Senhor, escolheu a melhor parte de fato para adorar o Senhor. E o A de amorosa. Todas nós precisamos ser assim. Quem ama, cuida. Quem ama, sabe demonstrar amor. Você precisa demonstrar amor por aquelas pessoas que, de fato, têm servido de bênção na sua vida. E assim você também estará glorificando ao Senhor. Resumindo, então, já chegando para o final aqui, Cristo nos ensina, através dessas histórias, que, primeiro, nós devemos preferir aos outros acima de nós mesmos. A Bíblia já nos diz em Romanos 12:10 que nós precisamos preferir em honra ao outro ao invés de nós mesmos. Cuidar com as palavras para não ferir os outros. Marta inicialmente humilhou a Maria, né, dizendo, olha, imagina a vergonha que Maria passou. Maria quietinha, já era mais tímida, mas ela aprendeu, porque no segundo episódio a gente já vê que ela não agiu assim. Então nós devemos sim preferir os outros acima de nós mesmos. Cristo também nos ensina através da vida dessas duas mulheres que nós devemos priorizar a adoração ao invés do serviço. Ajudar a irmã era algo bom e justo, mas quedar-se aos pés da cruz de Cristo era certamente muito melhor do que aquele auxílio naquele momento. Nós não podemos inverter essa prioridade, devemos priorizar a adoração ao invés, né, do serviço, ou acima do serviço. Senão a gente faz muitas coisas, mas a motivação do nosso coração está errado e aí não vai redundar em glórias a Deus. E a última lição que Cristo também nos ensina é que nós devemos priorizar a fé sobre as obras. O que é que isso significa? Muitos serviços de Marta tiraram a sua atenção, tirou o foco, né? Tirou o olhar da pessoa de Cristo e colocou até sobre Maria. O que fazemos por Cristo não é maior do que aquilo que Ele fez por nós. Isso nós precisamos prestar bastante atenção. O nosso serviço a Deus nunca vai ser maior do que o que Ele fez por nós. Então, o nosso serviço a Ele nunca deve ser maior do que o tempo, né? Do que as próprias palavras que Ele tem a nos ensinar. Todos nós precisamos cultivar mais a atitude de Maria, de adorar, escutar e menos a agitação sofredora de Marta. Por que andas inquieta? Aquiete o seu coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem que é a vez de comer, nem beber, porque o Senhor cuida de vós. Marta era mulher nobre e piedosa, com um coração de serva e uma rara capacidade de trabalho. Maria era ainda mais nobre, com uma predisposição para adoração e uma sabedoria em poder escolher de fato o que é mais importante. Ambas eram mulheres notáveis a seu modo. Se pesarmos seus dons e instintos juntos, elas nos dão um exemplo maravilhoso de seguir, equilibrando sempre o serviço e a adoração na medida certa, no equilíbrio que o Senhor de fato deseja. Ou seja, não sejamos desleixadas a ponto de querer ficar o tempo todo sentadas, né, ou sendo servidas, né, mas somos servas de Deus e vamos sim por Ele trabalhar. Há um trabalho certo para ti cristão. Tem coisa para a gente fazer, querida mulher. Mas também jamais façamos do nosso serviço cristão a razão maior do nosso viver, esquecendo a importância da piedade e da devoção. Leitura da palavra,
leitura da palavra, vida de oração, é algo que a gente nunca, nunca, nunca a gente vai poder deixar diminuir. O ato de congregar, não é? Ou o prazer em estar envolvido nas coisas do Senhor. Se você, querida mulher, ainda não passou por isso, não sentiu esse gosto maravilhoso, esse doce tão prazeroso, você precisa passar a ter enquanto ainda tem vida. Essa deve ser, sim, a primazia da nossa vida, que é dar-se aos pés do Senhor Jesus. Que nós possamos cultivar com diligência os melhores instintos dessas duas mulheres de Deus. Nós podemos, eu e você, pegar o que cada uma tinha de melhor e juntar, unir e glorificar ao Senhor, tanto no trabalho, mas sem jamais esquecer de escolher a melhor parte, conforme o Senhor diz, que é, de fato, ser uma mulher com vida de piedade, ser uma mulher que, de fato, aquieta-se na presença do Senhor. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que nós possamos, de fato, glorificar o seu nome, render graças a Ele e pegar exemplo dessas duas irmãs queridas, maravilhosas mulheres, e poder, assim, honrar ao Senhor com tudo que temos e com tudo que somos. Estamos chegando ao final de mais uma tarde, onde podemos parar um pouco, escolher a melhor parte. Dou parabéns para você que se organizou, que correu, que não deixou de priorizar esse tempo precioso que todas as quartas-feiras, às 15 horas, nós paramos para aquietar-se aos pés do Senhor Jesus, para nos colocar diante dele e aprender aquilo que ele tem para nós. Queremos deixar o nosso abraço especial para você, que deixou aí um recadinho para nós no nosso chat, as mulheres que estão nos ouvindo, temos mulheres aí do Rio de Janeiro, temos mulheres de São Paulo, nosso abraço especial, temos mulheres daqui do nosso Rio Grande do Sul, temos mulheres do Paraná, temos mulheres de Santa Catarina, temos mulheres do norte do país, lá de Manaus, né? Porto Velho, Rondônia, temos mulheres também de Teresina, do Nordeste, o nosso amado Nordeste, temos mulheres da Bahia, nossa querida Bahia, temos mulheres de Recife, do Maranhão, de Sergipe, de Minas Gerais, de Goiás, de Cuiabá, do Espírito Santo. A você, querida mulher, o nosso muito obrigado, o nosso abraço. E se Deus assim nos permitir, na próxima semana nós vamos nos encontrar para aprender mais sobre alguma mulher da Reforma e outra mulher da Bíblia. Um grande abraço para você e até lá, se Deus quiser. Eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu Rei, pois não há sentido e a vida perde a razão, se de Jesus Cristo eu afastar o coração. Sei que é árdua a caminhada e só não poderei chegar, e por isso eu peço socorro a ti, Senhor, segura minha mão, me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado teu, na tua casa, Pai. Eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu Rei,
pois não há sentido e a vida perde a razão. Se de Jesus Cristo eu afastar o coração, sei que é árdua a caminhada e só não poderei chegar. E por isso eu peço socorro a Ti, Senhor, segura minha mão. Me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado Teu, na Tua casa, Pai.